gente, o Vida Saudável está começando agora. Por aqui a gente está todo mundo ansioso com a chegada das vacinas, com o retorno das atividades presenciais, mas por enquanto a gente continua seguindo os protocolos de distanciamento social e realizando todas as nossas entrevistas em formato virtual, já que é importante a gente manter aí, né, esse distanciamento. No programa de hoje a gente vai falar sobre espiritualidade e fé. Mais do que nunca a gente está sentindo essa necessidade de se apegar a uma crença religiosa, a uma espiritualidade, uma corrente filosófica, enfim. Você vai acompanhar uma entrevista com a mestre em formação de yoga, tem também a participação de um cientista social das religiões e ainda um membro da comunidade espírita falando de todas essas crenças que agora mais do que nunca as pessoas têm se apegado. Vida Saudável volta logo depois do intervalo. Até já! Nesse primeiro bloco você vai conhecer a história de Luana Paola, ela que durante esse período da pandemia mergulhou numa formação para mestre em yoga. A pandemia do coronavírus tem feito muita gente mergulhar em busca de algumas respostas, né? Algumas perguntas, na verdade, que transcendem aí os anos, né? Para quem somos nós, para onde vamos, enfim, são questões existenciais que nos coloca, né, para pensar a respeito de tudo que está acontecendo. E essa busca também aconteceu com Luana Paola, ela que vai ser entrevistada agora, ela que é professora e está em formação, né, como mestre yogini, e foi durante a pandemia que veio essa necessidade maior, né, de alcançar essas respostas, né? Assim, Luana? Foi mais ou menos esse o processo, né? Você resumiu bem. Eu já sou praticante de yoga há alguns anos, mas surgiu a oportunidade de realizar esse curso em meio à pandemia e chegou num momento muito certeiro, né? Porque a gente está vivenciando essas questões, uma hora ou outra a gente se pega, né, refletindo sobre o que está acontecendo no mundo. E essa minha imersão nesse universo yógico tem me ajudado bastante. Manter principalmente a mente, tentar manter, né, ela um pouco mais tranquila nesse sentido. Me diz o seguinte, essa inquietação, você percebeu ela mais forte mesmo durante esse período, nem que começou a pandemia? Essa minha inquietação, essa minha busca por algo maior, transcendente, espiritual, já vem de algum tempo. Acho que desde 2018 ela aflorou mais. Eu precisei encontrar respostas que essa realidade mundana não estava dando, uma realidade que se abateu de uma forma muito pesada, principalmente pela minha história. Antes disso eu militei, né, em partido político e tal, e eu não conseguia encontrar certas respostas na militância, não conseguia encontrar essas respostas, né, nessa realidade mais concreta. E aí a yoga veio mesmo nessa minha busca. Surge a yoga de uma forma mais profunda. Com o processo da pandemia, aconteceu essa oportunidade desse curso, né? Como estamos todos em casa, então o curso até agora a gente ainda está no formato online, mas mesmo assim é muito gratificante, muita coisa a gente vem aprendendo. Eu acredito que é uma questão que muitas pessoas estão passando, né? De tentar compreender o que é que está acontecendo. E o yoga, ela traz muito essas questões da gente se conectar com o agora, com o presente, e tentar se autoanalisar e se auto-observar. Então, são questões que a gente trata disso no cotidiano, né? Então, muitas coisas, realmente, com o passar do tempo, a gente vai conseguindo perceber nas sutilezas, justamente essa conexão que a gente tenta fazer. Não existe essa aleatoriedade. As coisas, elas acontecem de uma certa forma e elas vão se encaixando. E as respostas estão todas aqui dentro, a gente só precisa ter paciência. Para além da sua experiência, o que você tem percebido
né, as pessoas à sua volta, a sua família, até mesmo nesses bate-papos que você costuma fazer aí pela internet? Acho que está acontecendo muito, tenho percebido muito isso, pessoas muito próximas tentando buscar, né, se encontrar. Percebo que o nível de ansiedade das pessoas, obviamente, cresceu muito. E de uma certa forma, essas questões, né, ligadas à espiritualidade, de uma forma ampla, né, eu nunca fecho assim, essas discussões em torno de religião. Eu costumo ampliar isso, porque isso vai de cada um, né? Mas eu percebo, sim, bem notório. Inclusive, eu estou começando a organizar alguns amigos, algumas pessoas mais próximas, para a gente começar a fazer umas práticas bem iniciantes mesmo, porque eu tenho percebido muito isso nos meus ciclos, né? Familiar e de amigos, pessoas que realmente estão necessitando, né? Eu acho que essa é a palavra-chave. Assim. Nesse momento, ele pede um pouco isso. E eu acho que a yoga, assim como diversas outras práticas ou pensamentos, né, religiões, que seja, pode trazer um certo alívio para essa realidade que está tão dura. Diz que até um bom exercício espiritual consegue até fortalecer a nossa imunidade, que é uma coisa que a gente tem que estar fortalecida, né? É verdade. Interessante porque, assim, o yoga, quando chega no Ocidente, ele precisou provar muita coisa, né? Porque as pessoas olhavam para aquilo e achavam aquilo algo muito exótico, muito distante. Então, o yoga, quando chega para a gente aqui no Ocidente, ele já chega assim, com métodos científicos, com cientistas pesquisando e comprovando, né? Porque senão as pessoas não iriam validar. E uma das coisas que já é comprovado cientificamente são os benefícios da prática, não só a prática física, mas da própria meditação, que eleva os nossos, não só a nossa mentalidade no sentido mais sutil, mas interfere principalmente nessas questões de imunidade, e as pessoas se sentem fortalecidas. É um fortalecimento tanto do campo físico como energético, que é ideal, né, para esse processo que a gente está enfrentando. Para terminar, diz aí para a gente suas redes sociais, seus contatos, para o pessoal que está em casa, de repente, quiser aprender já, né, a prática do yoga, poder entrar em contato com você. Meu Instagram é Lua Paola, no Facebook, Luana Paola. Eu tenho uma página que eu criei para divulgar um pouco essas questões, né, mais específicas com a yoga, é o Cantinho da Lua. E aí, quem tiver interesse, chega lá, segue, a gente troca uma ideia. Não sai daí que depois do intervalo tem mais Vida Saudável sobre espiritualidade e fé aqui na TV Assembleia. Agora é a vez da entrevista com Hércules Bruno, ele que faz parte da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Nesse momento em que enfrentamos uma pandemia, é necessário alguns apegos, né, para que a gente consiga se fortalecer cada vez mais, não só a nossa imunidade, mas também o nosso espírito. Para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui Hércules Bruno, ele que hoje faz parte da Sociedade de Estudos Espíritas de Natal. Muito bem-vindo, Hércules. Muito obrigado a todos pelo convite. Você tem percebido essa necessidade das pessoas em se apegarem a alguma coisa, especialmente nesse momento tão sensível, né, delicado que a gente está passando, Hércules? A gente tem discutido isso desde o começo, né? Esse tema tem sido recorrente nas nossas conversas e a gente imagina sempre que as dificuldades geram um aprendizado típico da dificuldade, né? Vamos dizer assim, que se você, quando as coisas estão correndo tudo bem, você dificilmente volta as suas atenções para determinados setores que não são típicos de quando você está muito bem. A não ser que você já tenha sido uma pessoa que já tenha desenvolvido hábitos no sentido do próximo, no sentido da espiritualidade, em qualquer época. Aí
não é porque as coisas externas estejam alternando que vai mudar a sua condição, entendeu? Então, você já era uma pessoa que se prestava muito ao próximo e, mesmo na facilidade, você já cuidava de alguém, né? Já cuidava do próximo. Então, na dificuldade, você simplesmente talvez amplie, talvez amplifique, né? Agora, a grande discussão é se aquele que permanece descuidado, se aquele que nunca se tocou para nenhuma questão de espiritualidade, se esse momento vai fazer com que ele mude a antena, né? A percepção dele. Essa que é a grande discussão que a gente tem tido sobre essas questões, né? Você acha que as pessoas elas estão mesmo procurando, né, esse apego, né, espiritual, desenvolvendo fé, não sei, né, fortalecendo a fé, acho que seria melhor assim falar. Você percebe que está tendo esse movimento hoje em dia? O que a gente percebe é que aqueles que estavam até a fronteira, vamos dizer assim, aqueles que já eram muito preocupados com o bem e que talvez estivessem esperando um empurrão, de vez em quando fizessem, quando desse tempo, entendeu? Aquela turma que é uma pessoa boa, que é uma pessoa propensa ao bem, mas que espera só um empurrãozinho, né? Assim, uma oportunidade, talvez não seja muito convicto nas frentes que se abrem de serviço ao próximo. E aí essa pessoa, até ele chegar na fronteira do mais ou menos preguiçoso, desse até aí, esse daí, ele realmente abriu muitas oportunidades, novas oportunidades, muita coisa cresceu. O da fronteira para trás, o intermediário, continua meio voando. E aquele que era atrasado, aquele que era o oportunista, ele viu ainda aí, nos dramas que nós estamos vivendo, mais oportunidades de aplicar golpes, mais oportunidades de ser esperto, mais oportunidades e coisas, inclusive, que despertam na gente. Eu não vou dizer uma revolta, porque não cabe aqui revolta nenhuma, mas cabe uma indignação muito grande. Você vê, por exemplo, não ser escamoteada a vacina, né? Não ser aplicada a vacina, ou ser aplicada uma vacina de vento, ou de soro mesmo, ou então qualquer tipo de engodo aí, de enrolação que se faça com aqueles que são mais necessitados, esses golpes aplicados no auxílio governamental, que foi né, com muito bem-vindo, né, na maioria das famílias, mas teve gente aplicando golpe, crescendo, e isso em pequena escala. E em alta escala teve aí os grandes faturamentos em remédios, né, em equipamentos farmacêuticos, hospitalares, né? Então, gente vendendo coisa que não entregou, golpes um por cima do outro. Então, infelizmente, ainda existem aqueles que acham que aquilo ali não tem nada a ver com eles e que é mais uma oportunidade de crescer na falcatrua, na dor do outro. Na dor do outro. Então, na verdade, eles não têm a menor... Esse grupo, que graças a Deus é uma minoria, é bom que se diga, né? Nós não estamos num planeta mais em que a maioria não percebe ou não sabe o que é o melhor para nós. Nós acreditamos que nós estamos vivendo uma época planetária de transição muito grave, né? E que não só essa pandemia, mas outros eventos que já se sucedem no começo do nosso século e no final do século passado, que já eram mais ou menos previstos pela espiritualidade, porque nós não podemos ficar tão atrasados por muito tempo. É muita infelicidade. Chega uma hora que você percebe que o motivo da infelicidade não está nos outros, está em você mesmo. Está na sua postura, está na sua acomodação, está no modo de vida que você elegeu, porque a nossa grande doença realmente é o egoísmo, né? O Espiritismo, no nosso livro base, né, que é o Livro dos Espíritos, ele ataca essa questão do egoísmo com muita clareza, dizendo que é a nossa principal... Até as melhores atitudes, quando tem um pouquinho, uma gotinha de egoísmo, já bota a perder. Que significa o interesse pessoal, entendeu? Significa você fazendo aquilo visando uma vantagem própria, uma vantagem do seu grupo. Então, aquilo desanda a iniciativa, porque o bem que não faz bem a quem faz o bem não é transformador. Muito bem, Hércules. Agora sim, para terminar, eu queria que você deixasse o contato, né, da Sociedade de Estudos Espíritas, onde vocês organizam, né, todas essas ações, enfim, deixar seu contato para quem quiser conhecer mais o trabalho que vocês realizam, né, possa entrar em contato. Nosso grupo é o Alma Lavada Natal, né? No Instagram, Facebook, você encontra todas as informações, as fotos, a atividade, os locais de doação, né, que ainda continuam funcionando. A gente continua arrecadando, a gente arrecada tudo. Tem gente perguntando se
chega e pergunta, roupa para criança, vocês recebem? Olha, quando alguém quer dar, a gente recebe. E nós temos conexões com várias instituições. A gente não deixa encher, não, sabe? Nós temos uma boia da caridade lá, a boia que eu digo medidor, né? Então, quando nossos reservatórios começam a lotar, aí a gente começa a ficar desesperado. Porque a gente precisa... Aí tem lá da Vovozinha, tem Juvino Barreto, tem abrigo de não sei o quê, creche não sei da onde, não sei o quê. Essas instituições todas, às vezes comida que a gente não utiliza, aí tem outros grupos, e a gente vai fazendo esse sangue correr. Então, o Alma Lavada, graças a Deus, tem mantido até doação em dinheiro. Pra você ter uma ideia, a gente, quando chega um certo teto, que não é muito claro, né? Mas quando a menina que mexe com a conta diz que chegou num determinado valor, aí ela diz, olha, pessoal, já tem dinheiro demais, vamos dar destino? Vamos. Aí a gente chama as outras instituições e pulveriza aqueles recursos, porque em atividade assistencial verdadeira, dá de graça o que de graça recebeu, com os cuidados que a matéria tem que ter, você tem que viver sempre em dificuldade. Entenda bem, não é dificuldade de você dizer assim, eu quero sempre estar faltando, não. Mas dificuldade porque a gente tem visto na humanidade, toda vida que tem sobra, tem desperdício, tem furto, tem desvio, tem as coisas acontecendo. Teve uma creche, um abrigo que a gente ajudava, que desandou lá, a mulher desviou o recurso, desviou as doações. Então, sobra. O certo é quando você sentir que aquela quantidade atingiu, o resto dá destino, não deixa sobrar, não deixa acumular, porque onde tem acúmulo, tem estrago, e onde tem estrago tem verme, tem bactéria, tem coisa que vai lhe corroer. Então, isso não só nas coisas, como também você, né? As coisas que você acumula no seu guarda-roupa, as coisas que sobram na sua despensa, se você não der destino, aquilo ali se estraga, como se estraga no seu organismo também. Vida Saudável não terminou ainda, fica por aqui que depois do intervalo tem mais, viu? Até já! José Roberto Rolim, ele é cientista social das religiões e vai explicar pra gente como esse momento tem mexido com a fé e com a espiritualidade das pessoas em todo o mundo. A fé e a espiritualidade têm sido bons refúgios para aquelas pessoas teístas, né? Pessoas que creem que existe algo para além desse universo que a gente conhece. Para falar sobre esse assunto, né, da necessidade de termos fé, de exercermos essa espiritualidade, especialmente nesse tempo, né, tão frágil que estamos vivendo, eu convidei José Roberto Rolim, ele que é cientista social das religiões. Muito bem-vindo, viu, Zé Roberto? Obrigado, gratidão pelo convite. Eu queria que você começasse falando talvez, esse fortalecimento que a gente tenha percebido durante esse tempo de pandemia. As pessoas estão tão frágeis, né? Elas estão tão machucadas, famílias, né? Perdendo seus membros, perdendo seus entes queridos. E o momento é bom para a gente ter esse fortalecimento, né, da fé, José Roberto. Sim, mais do que nunca, não é? Sobretudo nesse momento onde o materialismo, onde o consumo e a ideia, como diz Bauman, da coisificação está tão forte, né? Num momento onde, segundo ainda recorrendo a Bauman, onde você provar que não é pobre materialmente virou quase que uma regra, né? E essa ânsia de sair de si para mostrar-se acabou nos deixando nesse vazio existencial. Zé Roberto, a gente pode considerar assim fé e espiritualidade como sendo uma mesma coisa ou há diferenciações? Tem algumas diferenciações, sim. A fé, ela geralmente está ligada ao fenômeno religioso especificamente, não é? Ela, historicamente, ela está ligada, sobretudo, dentro do monoteísmo, né? do Ocidente, sobretudo. A espiritualidade, ela vai mais além. Ela não precisa necessariamente de uma religião, de um templo, pode ser um ateísta, por exemplo. Não necessariamente. Eu diria que a espiritualidade ela vai muito mais além. Como é que você tem visto esse fenômeno, né? Vamos botar assim, tanto a fé quanto a espiritualidade nesses tempos? A ideia neoliberal, ela não é só ideia, né, econômica, é também um estilo de vida.
E a fé, ela vem justamente alimentar um outro ponto, onde as pessoas, elas precisam trazer sentido para a sua vida, trazer significados simbólicos, existenciais para a sua vida. A fé, ela é encontrada muito através do líder, né, do sacerdote. A espiritualidade é um caminho muito íntimo, muito pessoal, é uma viagem interna. E é necessário esse sentido para que as pessoas continuem, para que nós, né, continuemos fortes nesse mundo tão materialista, tão consumista. As pessoas acabam também, né, exercendo muito mais a fé nesse tempo, porque elas estão perdendo seus entes queridos, né? Então, assim, é como se fosse, não sei se acha que o cristianismo traz muito isso, de tipo, é a vontade de Deus, é como tem que ser. Então, assim, é um apoio, né, em que você entrega esses acontecimentos a essa fé, né, que a gente não consegue ver, a gente não consegue seguir, a gente não consegue saber onde fica, mas é como você aceitasse melhor no momento em que você crê que aquele é mesmo os demandos, né, de um ser superior. E falando em fé, a questão do cristianismo, Santo Agostinho de Hipona fala muito isso, como a fé que antecede a razão. Né? A fé, ela quem vai trazer a razão para a sua vida. Né? Muito parecido com Kierkegaard, que fala que a fé é justamente a razão, né? Aquela razão íntima, pessoal, é o seu horizonte, é a sua bússola. E ela quem vai trazer as explicações daquilo que o campo social tem seus limites. Ela vai fugir da razão justamente para alimentar a esperança, para alimentar as percas, para alimentar o vazio que fica na sua vida, sobretudo com a partida de pessoas tão queridas. E a fé, ela vem preencher no primeiro momento, porque no segundo é preciso a espiritualidade para trazer o sentido existencial mesmo. Será que as pessoas estão mesmo exercendo isso, né? Nessa busca de um autoconhecimento nesse tempo? O que é que você tem visto por aí, hein, Zé Roberto? A busca do autoconhecimento é uma busca muito pessoal, íntima, vem de cada pessoa, é algo muito subjetivo. E o que a gente vê na atualidade, infelizmente, é o mercado da fé, né? O mercado simbólico, trazendo ideias salvacionistas e tirando, porque você veja bem, a espiritualidade e a fé, ela não precisa sair da racionalidade também. E o que nós presenciamos são pseudo-líderes religiosos conduzindo objetivamente as suas ovelhas para o campo, novamente material, para o campo financeiro, quando na verdade a fé, sobretudo ligada ao cristianismo primitivo, ela tem uma dimensão inversa, que é o alimento espiritual, é você alimentar-se espiritualmente. Por exemplo, algumas palavras que nós temos hoje foram muito mudadas, né? Foram muito distorcidas. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se a gente remetermos a palavra original, é o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Porque a ideia de Deus é essa ideia do Senhor não me faltará, não a ideia materialista do nada me faltará, porque infelizmente foi distorcido ao longo do tempo para beneficiar algumas pessoas. A gente está agora enfrentando uma polêmica, né? Recentemente agora o STF realmente proibiu a abertura de templos e igrejas, e a pergunta é, dentro aí da história das religiões, né? Eu acredito que talvez os evangélicos eles tenham mais essa questão de estarem presentes em templos. Mas remetendo toda a história das religiões, desde quando há essa necessidade de estar presente em um determinado local como se fosse a casa de Deus, onde só aquele local fosse possível, né, exercer a fé? A palavra igreja, né, ela inicialmente tem seu sentido, ligado a Pedro, ligado a um sentido de união, não espaço físico. Né? Então, dentro do protestantismo, sobretudo com Lutero, na Alemanha, a partir do século XVI, é que você vai ter uma maior necessidade de união física das pessoas, porque você tem um avanço do capitalismo, você tem um avanço das relações de consumo, das relações econômicas, mas isso tudo do ponto de vista racional. Né? Nas pandemias que houve no decorrer da humanidade, foi muito natural na Idade Média, como a peste bubônica,
que se fechasse os templos, né, não houve reunião física, houve esse respeito, né, sobretudo a vida, porque a religião ela tem que pensar na vida e não na morte, como que estamos vendo hoje no Brasil, com aquela ação que foi para no STF, né, porque o Estado brasileiro é laico, artigo 5º, nos incisos, aí que vai de 1 ao 6º, fala justamente sobre isso, o Estado é laico. Então, a vida tem que estar acima de qualquer coisa. E você não pode ter um discurso religioso, sobretudo fanático, indo de frente à Constituição. A Igreja Católica, por ser uma tradição muito mais, digamos assim, intelectual, né, mais preparada, mais forte, ela tem encarado isso de forma muito mais natural, né? Eu vejo dentro do catolicismo, os setores mais tradicionais, de forma mais progressista, aceitando fechar os templos, de fato. Já, aí vale dizer que o protestantismo no Brasil ele tem as suas subdivisões. Hoje o protestantismo na linha neoprotestante, que é a que chamamos, que começa na década de 70, com Edir Macedo, né, são as fases mais avançadas, que trabalham com o subjetivo, com as emoções. Esse segmento, ele pressiona, porque é um segmento que vive sobretudo da doação, que vive sobretudo da exploração, literalmente, da fé das pessoas, da boa fé. Eles precisam estar abertos, porque o maior público é justamente o público que não tem Pix, não tem cartão, e ela precisa tirar do seu bolso, literalmente, muitas vezes tirando da sua feira para deixar para o pastor. Então, ele não pode perder esse público de vista. Por isso, tanto desespero, infelizmente. Para terminar, então, José Roberto, eu queria que você deixasse aqui seu contato, suas redes sociais, para o pessoal que está em casa, acompanhar as lives que você tem feito, né, a respeito desse tema, especialmente falando sobre fé e espiritualidade. Eu estou sempre no Instagram lá, no José Roberto Rolim, sempre batendo papo, porque é necessário, é importante que a gente, diante de um período tão conturbado quanto esse, né, de pessoas aí plantando ódio diariamente, plantando confusão, plantando incerteza, plantando discórdia, é preciso que a gente resista, né, e traga um pouquinho de reflexão para que a nossa vida mude também um pouco para melhor, né, e se aproximar de almas boas, leves, é essencial nesse momento. O Vida Saudável de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. Não esquece que se você puder, você fique em casa, tá certo? Mas se tiver de sair, então, leva o álcool gel e não esquece também da máscara. Qualquer crítica, sugestão, fala com a gente lá no Instagram. É o @VidaSaudávelTVAL ou lá no meu perfil pessoal, que é o @VemCaLuísa, tá bom? Até a próxima semana. Tchau!